E aí, tá ligado naquela obra na rua que parece que não acaba nunca? Ou naquele buracão que de repente some como mágica? Pois é, fechar esse buraco é muito mais do que só jogar a terra de volta. Existe toda uma técnica, uma ciência mesmo, para garantir que o asfalto não afunde depois. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Pois é, todo mundo já passou por isso, né? A gente olha aquele corte gigante no chão e pensa, como isso volta a ser uma rua perfeita? A resposta é simples, com muita engenharia. Porque se for feito de qualquer jeito, o resultado pode ser desastroso, um buraco novo, um afundamento perigoso. É um processo que garante a segurança de todo mundo que passa por ali. Bom, então para começar, a gente precisa entender duas palavrinhas que parecem a mesma coisa, mas não são: aterro e reaterro. A gente ouve por aí, né? Mas na engenharia, a diferença entre elas é gigante e muda tudo no projeto. Bora ver qual é? Mas antes de mais nada, o que é exatamente uma vala? Não é um buraco qualquer, não. Pensa nela como um corredor. Um corredor longo e estreito cavado no chão. E esse formato não é por acaso, viu? Ele é projetado especificamente para proteger o que vai lá dentro, como canos de água, esgoto ou gás, dando o máximo de suporte. E aqui está o pulo do gato. Reaterro, com R de reutilizar, é quando a própria terra que foi tirada da vala é boa o suficiente e pode ser usada de novo. É o famoso usar o que já tem em casa. Agora, se a terra original não serve, não tem a qualidade necessária, aí entra o aterro. A terra ruim é descartada e um material novo de melhor qualidade é trazido. Basicamente, é uma escolha entre reciclar o solo do local ou importar o melhor. Beleza, agora que a gente já sabe os conceitos, vamos conhecer as estrelas da operação. As máquinas que fazem todo o trabalho pesado e garantem que o serviço seja feito do jeito certo. No time de frente, a gente tem a escavadeira ou a retroescavadeira, que são as gigantes que movimentam a terra. Aí vem um personagem que parece coadjuvante, mas é fundamental: o caminhão-pipa. E olha, ele não tá ali só para baixar poeira, não. A função dele é umedecer o solo na medida exata, e a gente já vai ver por que isso é tão importante. E claro, tem o servente, o profissional que está ali no chão, auxiliando e garantindo que cada passo saia perfeito. E para dar o acabamento, para deixar tudo bem firme, entram em cena os compactadores. O mais famoso tem até apelido, sapo, e o nome faz todo sentido, porque ele literalmente dá pulos, socando o chão com muita força para não deixar nenhum espacinho de ar. Outra ferramenta é a placa vibratória, que, como o nome diz, vibra numa frequência altíssima para assentar todas as partículas do solo. A escolha entre um e outro vai depender do tipo de solo e do tamanho da área. Certo. Agora que a gente já conhece os equipamentos e os conceitos, vamos para o coração do negócio. Como é que a mágica acontece, passo a passo? E já adianto, não é sobre força bruta, é sobre método, sobre seguir uma sequência certinha para garantir um resultado impecável. O processo é quase uma receita de bolo, tem que seguir à risca. Primeiro, a umidificação. Lembra do caminhão-pipa? É agora que ele brilha, deixando o solo no ponto certo de umidade, nem seco demais, nem encharcado. Depois, vem o apoio do tubo. A terra é colocada com cuidado nas laterais, como se estivesse abraçando o cano para ele não se mover. O terceiro passo é a cobertura inicial, uma camadinha de uns 30 centímetros. E atenção ao detalhe, a compactação aqui é só dos lados. E por fim, o recheio do nosso bolo. O resto da vala é preenchido camada por camada. Coloca uma camada compacta, coloca outra compacta de novo, e assim por diante, até chegar na superfície. E aqui vem o detalhe mais genial de todos. Pode parecer estranho, né? Mas a terra que fica logo em cima do cano não é compactada de propósito. Por quê? Simplesmente para proteger a tubulação. A força de uma máquina compactadora poderia amassar ou até quebrar os tubos. Ao compactar só as laterais, cria-se uma espécie de arco de proteção de solo firme que distribui o peso e protege a estrutura que está ali embaixo. É um truque de mestre da engenharia. Tá, o processo é cheio de detalhes. Mas e aí? Como é que se sabe se o serviço foi bem feito? Como um fiscal chega na obra e bate o martelo dizendo, tá aprovado? Existem alguns pontos-chave que definem a qualidade do trabalho. Vamos ver. Basicamente, é um checklist de 4 pontos. Primeiro, o método é específico para valas, ou seja, aqueles rasgos longos e estreitos. Segundo, o solo foi umedecido corretamente. Terceiro, e esse é o mais importante de todos, a compactação foi feita em camadas. Se a terra for jogada toda de uma vez e compactada só por cima, pode ter certeza que vai dar problema. E por último, o método é o mesmo. Não importa se a vala precisa de escoras nas paredes ou não.
E para a gente ter a visão completa, é super importante saber não só o que está incluso, mas também o que não está. Porque o serviço de aterro ou reaterro é só uma peça de um quebra-cabeça bem maior. Então, o que fica de fora desse pacote? Bom, a parte de cavar a vala e instalar a tubulação, isso tudo acontece antes. Aqueles testes de laboratório super técnicos para checar a qualidade da compactação também são serviço à parte. E o acabamento, a cereja do bolo, como colocar o asfalto novinho em folha ou plantar grama, isso é a fase final de todo o projeto. Outra etapa, outro contrato. E é isso. Agora, com todo esse conhecimento na bagagem, da próxima vez que alguém passar por uma obra, não vai ver só um buraco com máquinas, vai ver um processo de engenharia acontecendo bem ali. E a pergunta que fica é, o que vai chamar mais atenção? O caminhão-pipa molhando a terra, o trabalho cuidadoso em camadas ou a dança das máquinas para proteger a tubulação? O olhar sobre a cidade nunca mais vai ser o mesmo. Até a próxima!